A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor a cada um de vocês. E o tema de hoje é Alfa e Ômega, né? Deus é o nosso Alfa, né? O nosso início, e Ômega é o fim. E eu queria deixar na palavra de Deus em Isaías 48, capítulo 48. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, se não acompanhar. Fala assim, eu vou ler ele inteiro, ele tem 22 versículos. Fala assim: Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciei-as à minha boca, e as fiz ouvir, apressadamente as fiz, e passaram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz, que eras duro, né? E a tua cerviz, um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os teus ouvidos, olha bem para tudo isto. Porventura não os anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não deste então, desde então. E antes deste dia, não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a daria a outrem. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou mesmo, eu o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. E eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito. Também já o chamei e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali e agora o Senhor Jeová me ouviu, me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Sai da Babilônia, fugi de dentre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede, quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr a água da rocha, fendendo elas as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Então, Isaías 48, irmãos, né, nos ensina, né, nos mostra, né, que Deus ele não apenas nos criou, né, mas também ele nos guia, ele nos ensina o que é bom, né, para nós. Assim como ele criou, né, esse povo, ele guiou esse povo, ele ensinou esse povo o que era bom para eles, né. E a afirmação reforça a importância da obediência, né, e confiança no Senhor. Que Deus ele nos criou, Deus nos guia e nos leva à salvação, né, que é a vida eterna.
Outro ensinamento recorrente a esse capítulo é a idolatria, né? Que Deus ele chama a atenção para a adoração dos ídolos, entre a gente, né? Não ir como eles, né? Que adoravam ídolos, que não tem poder nenhum para salvar ou proteger, ou para guiar, que não faz nada. Então ele adverte aqueles que confiam em ídolos, que serão envergonhados e desonrados. Enquanto os que confiam em Deus, né? Que é o Deus do início, do meio e do fim. Eles que confiam em Deus será abençoado. Então também o capítulo ele destaca a libertação do povo, né, do cativeiro de Babilônia, como um exemplo de fidelidade e poder de Deus. Porque Deus é que ele pode tudo, né? Ele faz tudo, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Porque Deus é o todo-poderoso e é o único. Então, o Senhor, né, através desse capítulo, lembra que mesmo que os israelitas foram infiéis ao Senhor, porque nós somos infiéis a Deus, Deus ele sempre esteve ao nosso lado e nunca nos abandonou. Então, Deus ele nunca é infiel. Ele sempre é fiel com a sua palavra, ele sempre é fiel conosco. Nosso Deus sempre está com a gente, sempre do começo ao fim, porque o nosso Deus ele sempre está ao nosso lado. Sempre. É nós que somos infiéis ao Senhor, é nós que falhamos, é nós que abandonamos, é nós que erramos. Deus, ele é o único que está ao nosso lado. Por isso nós temos que entender que Deus ele é o nosso alfa, né? E ômega. Deus ele é o nosso início. Deus ele é o nosso meio, Deus é o nosso fim. Deus é que sabe toda a nossa trajetória durante dessa vida e futura. Tudo Deus sabe, tudo Deus conhece. Por isso nós temos que entender que Deus ele é o nosso começo, o nosso fim. Deus ele sabe de todas as coisas. Por isso nossa confiança, nossa vida tem que estar diante de Deus. Entrega ao Senhor, porque só Deus, irmãos, tem poder para salvar, tem poder para reverter qualquer situação, tem esse poder maravilhoso de nos ensinar a cada dia, porque o amor do Senhor é inexplicável. Então nós temos que entender que nessa vida nós dependemos do Senhor, porque Deus é quem nos criou. Se não fosse Deus, irmãos, não existia gente. E muitas das pessoas acham que elas estão onde estão por mérito delas, ou por elas ter feito algo, mas é Deus que faz em nossas vidas. E nós temos que reconhecer isso a cada dia, que Deus ele sempre será o início e o fim de tudo que nós fizermos, de tudo que acontece sobre as nossas vidas, né? Que mais? Então Deus ele está conosco desde o início, né? De tudo. Está conosco também no fim. Então, o que eu falei, né? Nós que somos infiéis. E naquela época, irmãos, os judeus estavam sendo levados para o exílio da Babilônia, né? Por conta de sua própria infidelidade. Então, muitas das vezes, a gente cai em situações, não é porque Deus jogou a gente lá, ou colocou a gente lá, ou tá vingando a gente. Porque Deus, ele não é isso. Deus é justiça e Deus é amor. Muitas das vezes, não é muitas das vezes, é todas as vezes que caímos em situações em que a gente realmente, fala, nossa, como é que aconteceu isso? Como é que a gente veio para aqui? É por conta da nossa infidelidade a Deus. É por conta da gente não buscar a direção de Deus. É por conta da gente achar que a gente sabe fazer as coisas. Achar que a gente é melhor que Deus. Achar que a gente é melhor que as pessoas. E aí a gente cai na situação e fala, nossa, por que Deus você fez isso? Nossa, por que eu estou pagando por isso? Pelas nossas próprias infidelidades. Pelas nossas próprias escolhas. Então, por isso que a gente tem que entender a palavra de Deus. Tem que parar, tem que ler a palavra do Senhor. Não é simplesmente abrir e ler mais ou menos distraído e seguir sua vida. Não, você tem que parar e ter realmente um momento com o Senhor. Um momento único de aprendizado para pedir a direção do Espírito Santo, para que a sua mente seja aberta e liberta, né? Para que você venha entender a palavra de Deus. Porque muitas pessoas lêem a palavra e acham que Deus é cruel, Deus é maldoso. Não, pelo contrário, Deus ele é Deus de justiça. E tudo que a gente faz nessa vida, a gente paga. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então a gente tem que ter o quê? Uma vida diante do Senhor, uma vida de fidelidade a Deus. E entender que Deus está no início e no fim conosco. Deus está ao nosso lado, Deus está vendo a nossa atitude. Deus está vendo as nossas escolhas também. Então tudo reflete, né? Diante das nossas escolhas. E para nós, né? Que somos do Senhor,
esse capítulo anterior de Isaías é um lembrete que Deus ele é fiel às suas promessas. Sempre é fiel. Assim como Deus prometeu ao povo de Judeu que o levaria de volta a Jerusalém, ele também promete estar conosco em todas as situações da nossa vida. Estar conosco a vida eterna, né? Para aqueles, né, que luta, né, busca, né, pela vida com o Senhor. E ele também, esse capítulo também nos lembra, né, que Deus não nos abandonará, mesmo quando pecamos, enfrentamos as consequências de nossas ações. A gente acha que está sozinho, a gente acha que está abandonado, às vezes a gente acha que Deus não quer mais a gente, mas é pelo contrário, Deus está ao nosso lado, esperando o quê? Uma mudança sua, uma mudança de atitude sua, um clamor, uma busca, uma oração sincera, não uma oração falsa, porque Deus ele conhece o coração e sabe muito bem quem somos nós, né? Então sempre, irmãos, Deus ele sempre vai agir em nosso favor, a favor daqueles que amam a Deus, né? Então mesmo que enfrentamos situações difíceis na vida, que muitas das vezes a gente realmente passa por situações difíceis, mesmo sendo pessoas boas, porque nessa vida, como Deus diz, a gente vai ter aflições, não será fácil, a gente tem que entender que devemos confiar no Senhor, porque Deus ele está conosco, Ele está trabalhando a nosso favor, nos dando o que? Força necessária para superar as dificuldades, porque Deus ele é o nosso começo e o nosso fim. E para passar para minha irmã, eu vou deixar aqui Apocalipse, capítulo 1, aqui? Apocalipse capítulo 1, versículo... É só o versículo 8 só. Que fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Então olha que versículo forte, né? Que palavra forte e maravilhosa para as nossas vidas. Olha o grande poder que tem o nosso Deus. Em vez da gente ficar só olhando com o nosso olho carnal, o nosso olho infiel, o nosso olho que a gente não vê as coisas grandiosas do Senhor, nós temos que pedir para Deus abrir nossos olhos o quê? Espirituais, para que possamos cada dia mais compreender o quão poderoso é o nosso Deus. Nosso Deus ele é todo poderoso. Ele é o único, não há outro além do Senhor. Ele é o começo, ele é o fim, ele é o que era e o que há de vir. Buscar a igreja. O Senhor é tudo, irmãos. Tudo em nossas vidas. Por isso, se apega no Senhor, amém? E eu vou passar para minha irmã agora. Meus irmãos, então, para continuar a palavra, eu gostaria de deixar para vocês o livro de João, capítulo 1, do 1 ao 14. É um livro que eu leio bastante, né? Porque fala de Jesus, fala do nosso Deus, né? E eu acho importante, como a palavra hoje é o princípio e o fim, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês. Então, é o livro de João, capítulo 1, do 1 ao 14, que fala a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí, vou pular esses 6, né, que fala de João, né, Batista, e vou pro 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, tá? O 9. A saber, a verdadeira luz, que vinda do mundo, ilumia a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui, João está falando de Jesus, claramente, né? E do próprio Deus, né? Aí ele fala que
No princípio era o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? Quem é a palavra? É Jesus, né? E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que foi feito se fez. Sem ele, né? Nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe, né, nessa terra, né, até a nossa vida foi feita por intermédio de Deus. E sem Deus, nada do que foi feito se fez. E nada do que fará se faz se não for pela ordem de Cristo. Porque tudo passa pela vontade de Deus, irmãos. Então, nada acontece se não for pela permissão de Deus, né? Aí ele fala que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, Deus é a vida. Ele é a vida, que não... O Senhor é a nossa vida, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então aqui fala, né, que a luz, ela resplandece nas trevas. Então nós temos que ser a luz, temos que mostrar o Espírito Santo dentro de nós. Porque a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz, irmãos. Então nós temos que ter isso em mente, que se nós temos Cristo dentro de nós, nós temos que mostrar Cristo. Nós temos que ser a diferença, porque se nós formos iguais ao mundo, se nossas atitudes forem iguais, né? Se tudo que as pessoas fazem para nós pagarmos com a mesma moeda, nós não estamos fazendo diferença nenhuma. Nós estamos sendo iguais a eles, né? E na própria Bíblia fala, Paulo fala que não deixa o mal vencer o mal, mas que o mal seja vencido pelo bem. Porque como nós vamos ser agentes transformadores nesses dias de hoje? Através de Cristo. E para isso nós temos que mostrar Cristo dentro de nós. Eu sei que nós, por nós mesmos, não faremos nada, né? Por nós pagamos com a mesma moeda, do jeito que vai e volta, do mesmo jeito que a pessoa trata, nós vamos tratar por nós, carnais, mas pelo Espírito Santo não. Nós temos que ser a luz desse mundo, nós temos que mostrar Cristo. Se as pessoas não mostram Cristo, porque são vazias, porque nós damos o que temos dentro de nós, nós temos que mostrar Cristo em nossa vida, através da nossa atitude e nosso jeito de ser, né? E isso não provém de nós, ele vem de Deus, né? Aí, aqui ele fala, né? O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, né? Veio para os que são seus, mas os seus não receberam. Aqui está falando de Jesus Cristo, né? Porque ele veio para os judeus, né? Para trazer a salvação. Jesus Cristo, ele se fez carne, né? Ele se fez carne e ele veio ao mundo. E ele veio para quê? Para trazer salvação aos judeus, né? Não veio para trazer salvação a nós, os gentios. Veio para trazer salvação para o povo escolhido de Deus. Só que eles não reconheceram Cristo. Até hoje não reconhecem Cristo como Jesus como Cristo na vida deles. Para eles, Jesus, eu já falei aqui, era como se fosse um profeta, né? Como fosse Isaías, Moisés, mas não como Cristo. Eles não reconheceram Jesus, né? E não receberam Jesus, né? Porque a maioria sabe que ele foi crucificado, que ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, que eles preferiam soltar um ladrão, que era Barrabás, e crucificar Jesus, que era inocente, porque eles não receberam Jesus, né? E através desse feito que eles não receberam, Jesus, ele trouxe salvação para aqueles que recebem a Cristo. Então, mas todos aqueles que o receberam, deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, porque nós não somos judeus, somos gentios, nem da vontade da carne, porque não é da sua vontade escolher a Cristo, seguir a Cristo, não é da sua vontade, mas quem escolheu você foi Cristo, não foi você, né? E nem da vontade dos homens, né? Mas de Deus, né? Porque nós não nascemos judeus, né? Nós somos povos gentios, mas recebemos Cristo porque somos escolhidos por Deus. E essa é a vontade de Deus,
Aí no prefácio dessa Bíblia aqui fala que Jesus Cristo ele sempre existiu. E existirá eternamente. Ele é o verbo vivo. Jesus é Deus Pai. Jesus e Deus Pai, junto com o Espírito Santo, né, a Trindade, sempre tiveram um relacionamento de intimidade com a Trindade. Jesus é Deus, que tomou a forma natural humana, a fim de redimir a humanidade, né? Aí ele fala. Mas é isso, irmãos. E para continuar, gostaria de deixar o livro de Isaías 43, do 1 ao 13. Livro de Isaías 43, do 1 ao 13. Que fala, só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não subsistirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas da extremidade da terra, e todos os quais são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória, eu que formei e fiz. Trazei o povo que ainda que tenha olhos, é cego e surdo. Ainda que tenha ouvidos, todas as nações congreguem-se e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que eu ouça e diga. Verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar-se alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então aqui, irmãos, Deus ele deixa bem claro quem ele é, né? Ele é o Javé, ele é o eu sou. Antes dele nenhum houve e depois dele nenhum haverá, irmãos. Ele é o princípio, ele é o fim, é ele que estabelece, é ele que criou. E ele fala aqui, ó, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu formei, eu os fiz. Então nós estamos com Cristo desde a fundação do mundo, irmãos. Muitos não entendem, mas nós já somos escolhidos, aqueles que creem em Deus já são escolhidos, já têm o sinal de Cristo na mente. Eu já falei sobre isso, na mente e na mão direita, irmãos. Não é um chip, não é uma tatuagem, irmãos, é a forma de pensar e de agir. Isso faz muito sentido, irmãos, porque aqueles que são escolhidos por Deus já têm o sinal da cruz neles, entendeu? Tem pessoas que você vai cansar de pregar e as pessoas não vão aceitar Cristo, porque elas não são escolhidas por Deus. Elas não são, irmãos. Felizmente é assim, porque na própria Bíblia fala, Jesus ele fala, eu vim para os que são meus. Aqueles que são meus ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que não são, irmãos, não são. E próprio Paulo fala, Deus fala, eu criei vasos para honra e para o quê? Desonra. Aí é que tá, irmãos. Eu criei os bodes e as ovelhas. É Cristo que cria, irmãos. Uns para honra, outros para desonra. Um para salvação eterna, uns para condenação eterna. É duro de entender, mas é o que é a verdade, é a Bíblia, é a palavra, irmãos. Aqueles que leem a palavra guiados pelo Espírito Santo entendem. Porque para muitos a Bíblia é um livro fechado. Muitos leem e não entendem. Porque não tem o Espírito Santo dentro deles, não tem interpretação. Porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles leem e entendem. Porque eles são guiados pelo Senhor a entender os mistérios de Cristo. Entendeu?
E para terminar, eu gostaria de deixar com vocês Apocalipse 22, do 1 ao 21. Livro de Apocalipse do 22, do 1 ao 21. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro lindo. É um livro para quem realmente busca a salvação do Senhor. Porque a nossa vida não é aqui, irmãos. A nossa terra não é aqui. É no céu, é com Cristo. Entendeu? E aqueles que realmente estão em Cristo, eles leem esse livro e eles acham... Eu acho um livro libertador. Um livro lindo, que fala da vinda de Cristo. Né? E é isso que nós almejamos, né, irmãos? Que a nossa pátria não é aqui. Não é aqui. Então vamos lá. Eu vou ler inteiro, tá? Apocalipse 22. 1. Então me mostrou o rio de águas da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus, o Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto do mês em mês, e as suas folhas da árvore não são para a cura desse povo. Olha isso. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia desse livro. Capítulo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. 8. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me antes aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou servo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a praticar a justiça. E o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O espírito da noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba a graça e as águas das vidas. A conclusão desse livro. A todo aquele que ouve a esta palavra e profetiza deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, olha, irmãos, como é sério, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus seja com todos. Então, irmãos, é isso. Esse livro é muito lindo. Apocalipse. Porque fala da vinda de Cristo.
E Jesus, ele fala, eis que venho sem demora, irmãos. E quem tem ouvidos, ouça. E quem tem olhos, vê. Até os ímpios, até aqueles que não creem, testificam da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós, como igrejas, temos que estar atentos. Atentos no que, irmãos? Na nossa vida com Cristo. Porque nós já sabemos que Jesus vai vir. Isso é um fato, irmãos. Isso não é algo longe de acontecer. Isso é fato, irmãos. Jesus Cristo vai vir. Entendeu? Quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não. O que nós temos que estar atentos? Não é na vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo vai acontecer. Entendeu? E vai pegar muita gente de surpresa, mas as pessoas que vão ser pegas de surpresa, irmãos, sinceramente, elas não têm uma vida com Cristo. O que nós temos que estar atentos realmente é na nossa vida com Cristo. Se nós realmente estamos sendo a luz nas trevas, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz, irmãos. Porque se está prevalecendo contra a luz, algo tem errado com você. Porque nossa atitude tem que ser uma atitude cristã. Nós temos que testificar Cristo em nossas vidas. Na nossa atitude, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir. As pessoas têm que olhar para nós e não ver as nossas fragilidades, mas ver a força de Cristo em nós. Porque quando nós somos fracos, em Cristo é que somos fortes. Porque nós somos dependentes de Deus. E isso é em tudo, irmãos, na nossa atitude, no nosso jeito de falar, de agir, porque nós mesmos, por nós, nós não fazemos nada. Nós não fazemos absolutamente nada, nós não ajudamos ninguém, nós pagamos a pessoa com a mesma moeda, nós fazemos todas as coisas que apagam a luz de Cristo em nós. Porque nós temos que ser a diferença nos nossos tempos atuais. Nós temos que ser diferença, nós temos que andar na contramão do mundo. As pessoas têm que parar e falar assim, nossa, eu não tô entendendo isso. A pessoa sofre injustiças, sofre maltratação, e como que ela continua assim, de pé? Porque o mundo não entende que a força não vem de nós, vem de Cristo. Nós temos que estar pautados no Espírito Santo de Deus. E nós só vamos conseguir ter uma vida com Cristo quando nós tivermos uma entrega completa em Cristo Jesus, irmãos. Nós temos que rever nossas atitudes, pensar que mesmo nós lá, né, entrando em conflitos com nós mesmos, porque nós vemos a injustiça, nós queremos pagar com a mesma moeda, mas a vingança não é nossa, é de Cristo. E nosso galardão não é aqui, é no céu. Então nós temos que fazer a nossa parte. O quê? Quem são santos continuam santificados. São justos. O que é justo? É justiça, irmãos. Quem são justos? Justos. Continuam praticando a justiça. Não se pervertendo com as coisas desse mundo. Não achando, porque tá demorando demais, então é porque isso é só um conto, uma fábula. Mas na hora que menos se esperar, Jesus Cristo voltará. Entendeu? Vai pegar muita gente de surpresa. Mas todos vão ver quando Jesus Cristo voltar. Porque na própria Bíblia fala que todos verão Cristo nas nuvens. Agora, nós temos que pensar nas nossas atitudes. Será que nós vamos realmente ser buscados pelos anjos para ir nas alturas com Cristo? Será que as nossas atitudes realmente são de pessoas cristãs? De pessoas que são realmente convertidas, irmãos? Nós não podemos estar com o pé calmo, irmãos. Nós estamos vivendo uma vida mundana e cantando música de Deus. Não muda nada, irmãos. A nossa boca fala, sabe? Nós vamos à igreja, mas nosso coração está longe de Deus, irmãos. Isso é pensamentos e atitudes, irmãos. Por isso que Deus vai dar galardão a cada um conforme as suas obras. Entendeu? E isso também, nós temos que estar em comunhão com Deus no nosso pensamento. Porque se nós não estamos com Deus, não tem obra que resista.
né? Porque na própria Bíblia fala, se você tem fé, mostra suas obras. Se você tem obras, mostra sua fé. Então não existe, irmão, não existe você fazer, mas sua mente tá longe, seu coração tá longe de Deus, fazer para se mostrar, fazer por fazer porque tá com medo de ir pro inferno. Nós temos que fazer por amor, sabe, irmãos? Por isso que nós temos que reconhecer onde nós caímos e levantar e voltar ao sentido, realmente, o real sentido das coisas, irmãos. Fazer por amor. Simplesmente isso. Não por obrigação, não porque nós queremos receber algo de alguém, ou porque nós temos medo de alguma coisa, ou só por religiosidade, fazer por fazer. Ah, porque eu tenho que estar na igreja, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que tomar Santa Ceia, porque eu tenho que fazer aquilo. E aí? E a atitude sua no dia a dia, irmãos? Porque você pode fingir, pode vestir uma máscara, mas Deus sabe o que se passa no seu pensamento e coração, irmãos. Você pode esconder de todo mundo, mas de Deus não. De Deus não. Então nós temos que nos refletir sobre isso, sabe, irmãos? E essa palavra não é para aqueles que estão no mundo, é para nós que estamos na igreja. Para nós que estamos com Cristo. Para nós refletirmos nossas atitudes. Porque às vezes a pessoa que está no mundo tem uma atitude melhor que a nossa. E tem alguma coisa errada aí, né? Então essa palavra é mais para aqueles que creem em Cristo, né? Não para aqueles que não creem. Essa palavra é para nós, né? Para que nós refletimos nossas atitudes, mudando nosso jeito de pensar. Nos aproximamos mais de Deus, porque Deus ele nos pede aproximação, intimidade e verdadeiro, porque Deus ele está com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então não é da boca para fora, irmãos. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Entendeu, irmãos? Então é isso que Deus nos quis mostrar nesse momento. Passo uma palavra para minha irmã e fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus venha abençoar a vida de cada um de nós e que venhamos, né, ser pessoas melhores a cada dia diante do Senhor. E principalmente também, né, ser exemplo de Deus para as pessoas. Amém? Até o próximo vídeo.